Ó, o Luan, professor Roque, quais as chances do Brasil entrar num conflito ainda mais acirrado com a Venezuela? Olha, vai depender da ousadia da Venezuela. E a Venezuela pode ficar ousada se o mundo ficar mais descontrolado. Certamente, eu diria que uma parte do que aconteceu do ataque do Paquistão à Índia veio pela desordem do mundo. Entendi. Porque o Paquistão falou assim, tá liberado. Tá tá meio todo mundo... bagunça isso aqui. Isso, deixa eu fazer, ninguém vai vir. E realmente ninguém se mobilizou junto. Não, para. Não foi bem assim. Tá bom, o Trump ligou ali, mas, sabe, não... meio que... Não é porque o Trump ligou que eles pararam. Uhum. É porque é claro que eles sabem que isso pode virar uma guerra atômica e eles não querem isso também. Mas não acho que teve um interesse ou uma força dos outros em parar. Se a Venezuela, então, sentir que está liberado, ela pode fazer um movimento. E quando ela fizer um movimento... Nós vamos estourar vocês. Então não vem não, meu irmão. Que se tu vier... Mas não é pra gente, ela vai fazer um movimento na Guiana. E a gente tem que estar preparado para ir lá e não deixar ela passar pelo nosso território. Isso aí. 1, 2, a gente vai deixar ela invadir a Guiana? Depende de quem for o presidente do Brasil. Ah, mas seria... Será? Porque eu acho que seria esquisitíssimo. Especialmente porque a gente é uma democracia, não é? Tudo bem, mas aí as falas do Lula vão ser aquelas. Não, eles têm que se resolver entre eles. Não, mas tu tá passando por dentro do nosso território. Tudo bem, mas pô. se não passar por dentro do nosso território, ou se passar e tipo, já passou. Passou e já invadiu. Aí vai falar, agora você tem que devolver a Venezuela porque você passou por dentro do Brasil. Lula vai fazer isso? E não adianta falar só isso. Se você falar isso, você tem que virar e falar assim, ou se faz isso, ou... Você não devolve aí, cara. Na moral. Não vai ser assim, não. Ou tu devolve ou então já é. Se for assim, não vai adiantar nada. Vai ter que falar. Se você não devolver, vai ter consequência. E não acho que o Brasil vai fazer nada. Tem que ser... Tem que ter... O presidente brasileiro tem que ser outro. A gente tem que ter outra liderança. E tem que ser alguém à direita e entender que isso é inaceitável para a posição do Brasil de liderança da América do Sul. Isso é uma vergonha para o Brasil se isso acontecer. Precisa ser à direita ou precisa apenas aceitar que o que há na Venezuela é uma ditadura? Porque o Pepe Mujica, que morreu agora há pouco, ele era um cara de esquerda, mas ele também ele não faltava, assim, não deixava de dizer que a Venezuela é uma ditadura. É que a gente não tem hoje uma esquerda equilibrada, ponderada aqui. E não sei se a gente tem também uma direita. Depende de quem vai ser o candidato. Tá. Entendeu? Aí eu concordo. Mas existe uma chance de surgir e nascer uma direita ponderada no Brasil. Não existe perspectiva ainda de uma esquerda ponderada no Brasil hoje. Especialmente porque não se forma o próximo líder. Isso. Né? E se formar um líder raiz do PT, os que estão não vão quebrar com o padrão. Eles vão ser obrigados a rezar a mesma cartilha. E aí não funciona. É a mesma coisa, né? Isso. Tem que ser uma nova liderança que não necessariamente é do PT. Entendo. Alguém da esquerda diferente, entendeu? Entendo e concordo. E aí tudo bem. Eu acho que na direita existe um desenho bem claro hoje para surgir uma figura assim. Aí eu já não sei se eu concordo tanto. Se bem que, puta, faz um... É que assim, quem a gente tem pra os nossos avatares de direita e esquerda maiores aqui, eles são, na minha opinião, bem esquisitos. Mas de fato, assim, quando você olha, tem a galera do Lula, quando você olha pro outro lado, tem uma outra galera ali tentando surgir nessa disputa aí de forma amistosa, entre aspas, mas sim, tem perfis diferentes aqui, que são bem claramente diferentes. Olhando pra esquerda, que a gente vê, se a gente for colocar o Boulos nessa parada aí, ele tenta cada vez mais parecer o Lula.
Então, eu não acho que ele é o cara que vai trazer uma centralidade para a esquerda. É isso, ele é uma repetição. Ele não também serve, acho. ele não é uma nova liderança. Também acho. Mesmo que ele seja uma nova liderança. Aham. Filosoficamente, ele não é uma nova liderança. Aham. Ele não quebrou com os tabus, ao contrário, ele quer dobrar as apostas de coisas muito antiquadas, erradas. Na campanha para prefeito, ele tentou fazer uns sinais, mas não é isso, não adianta. Na direita, eu acho que tem figuras que têm um comportamento. Não figuras, eu acho que tem uma figura só. Tá. Que pode ser, que pode quebrar com isso. Apesar dela precisar romper com... Não, ela não vai, ela não acho que ela vai romper. Também não. Mas eu acho que ela tem habilidade e jogo de cintura suficiente para manter o apoio necessário para a disputa eleitoral e conduzir a coisa de uma maneira que não é do descompasso total, insano, emocional, crazy, messias e tipo essa adoração, essa coisa louca. Uma coisa racional. Uma coisa que fala, olha, eu errei, eu erro. Isso daqui eu falei lá atrás e eu vi que não é bem assim. Entendi. Entendeu? Agora, o Trump, ele foi fazer uma visita lá no Catar, né, cara? Foi. O que ele foi fazer lá? Bom, ele foi para o Oriente Médio primeiro, assim, né? Porque ali tem muito dinheiro. Então, ele foi trazer investimento para os americanos, para os Estados Unidos e tudo bem. E eles também têm muito dinheiro e o melhor lugar para eles investirem esse dinheiro, onde dá mais retorno para eles, também é nos Estados Unidos. O cara ganhou um avião de presente? Isso, e aí tem a parte do presente. Ele quer ganhar um avião de presente do Catar, um avião de 400 milhões de dólares, que é um jumbo da família real do Catar. E o avião que ele usa, que é o Air Force One, 2 Air Force Ones e tem um terceiro menor, ele tá velho. Muito velho, e ele reclama. Ele fala, esse avião é uma vergonha, eu chegar nesse lugar com esse avião, todo mundo tem um avião melhor que a gente, não tem cabimento, os Estados Unidos têm um avião velho. E no primeiro mandato ele fez uma compra, uma licitação com a Boeing para construir 2 aviões novos. E atrasou, e o negócio está demorando, e está sendo um caos, e a Boeing disse que vai entregar em 2029, quando ele já não estiver mais no poder. Era melhor tu comprar da Embraer, deu molinho. Mas vai lá. É aquele que é maior, né? E aí, então o Qatar veio e falou assim, eu vou te dar o avião. Eu dou para você usar agora e depois fica para você. Aí começa o problema. Você tem uma questão ética, né, dele receber um presente desse. E isso não é só... mas quem falou que ele vai favorecer? Estudos de psicologia, eu falo disso no meu livro, né, na Inteligência do Carisma, eu falo sobre isso. Existem princípios da psicologia da persuasão e um primeiro deles, para você persuadir alguém, é a reciprocidade. E o que é reciprocidade? Você fazer alguma coisa para alguém para você gerar uma dívida. Tanto que a palavra, né, nos idiomas latinos é obrigado. Muito obrigado. Eu estou obrigado a retribuir para você. Então, tem um elemento psicológico, mesmo que você não queira, se sente uma dívida. Então, essa questão ética, você ganhar um presente deste valor de um outro país, isso não vai colocar o presidente americano numa posição de dívida com o Catar? Problema ético. Catar, que reza a lenda, recebe, dá casa e protege terroristas e tudo mais. Isso aí a gente vai entrar no problema de segurança e de contra-espionagem. De segurança você está recebendo um avião de um país que apoia a briga, financia terrorismo. Tipo assim, isso não parece seguro, né? E você ainda é o presidente americano, não é o presidente de, sei lá, de um país aí do sul global. É o país mais poderoso do mundo. E quem falou que esse avião não vai ter um monte de equipamento de escuta? Não vai ter uma bomba enfiada, não tem um GPS. Você vai ter que desmontar o avião inteiro para ele ser funcional para ser o que ele é. Que ele não é só um veículo de transporte. Ele é uma sala de comando da maior potência militar do mundo. Preparada para aguentar e sobreviver a um ataque nuclear
rolando no mundo e ele voando e comandando um contra-ataque nuclear. Aham. Esse é o avião. Então, você vai ter que desmontar o avião inteiro e reconstruir o avião inteiro, do jeito certo. Para o avião estar protegido por um pulso eletromagnético, você tem que reforçar e passar outros cabos no avião. Você tem que tirar todos os cabos. E o avião do presidente, ele é protegido, os cabos são protegidos para aguentar até uma onda, um pulso eletromagnético de uma explosão nuclear, não no avião, de uma explosão nuclear próxima que gere uma destruição de todos os equipamentos eletrônicos. Nossa, pois é, não parece muito prático tu pegar, aceitar isso daí pro uso, pro fim que ele tá propondo. Isso. E aí tem uma pergunta que é muito óbvia. O Qatar não está dando isso pro Trump porque ele gosta do Trump. Ele está dando isso pelo cargo que ele ocupa. Senão ele teria dado para o Trump. Trump, grande empresário. Igor, grande empresário. O Qatar te liga e fala, Igor, você revolucionou os podcasts no Brasil, tá aqui. Deixa eu te dar de presente aqui um jumbo de 400 milhões de dólares, que é uma mansão voadora. Primeira coisa que eu faço é vender pro Trump. Você não vai... Entendeu? Tipo, por que você vai receber isso? Você só recebe isso pelo fato de você ser o presidente, que é um cargo que não é seu. É. Você é um representante de uma nação. Então, o presente não pode ser pessoal para você. Aí ele falou, não, eu não vou usar. Eu vou botar na minha library, né? Na biblioteca dos presidentes. Todo presidente tem uma biblioteca. Eu vou botar lá como arquivo. Não é bem isso que ele quer. Ele quer usar o negócio depois. Porque em vez dele quer ter aquele avião dele lá que tá ficando velho, ele quer ter... Pô, poucos caras têm um jumbo particular. Bom, aí você tem um outro problema que é um problema legal. A Constituição proíbe isso. A Constituição americana proíbe que o presidente americano ganhe esse tipo de presente. Então tem um problema ético, um problema legal, um problema de segurança e um problema de contra-espionagem. Não são poucos problemas. Não. Interessante, cara. Não tinha pensado nisso. Interessante. E essa parte mais... É um alento, eu diria, e instrutiva para aqueles que têm o amor incondicional ao seu líder. Laura Loomer é uma das maiores apoiadoras do Trump. Incondicional. Ele se aconselha com ela. Essa daí é maluquinha. Isso. E ela virou e falou assim, eu estou disposta a tomar um tiro pelo Trump, mas ele aceitar este avião está errado. A gente tem que aplaudir. Essa daí falou de maneira lúcida. Ben Shapiro virou e falou assim, eu acho que a gente deveria fazer um teste. E eu gostei do teste que ele fez, que é os testes que eu gosto de confrontar o raciocínio lógico das pessoas quando elas têm uma posição muito absurda sobre uma coisa. Se fosse o Biden e o filho dele, o que vocês achariam sobre isso? Aceitando um avião. E aí ele vira e fala assim, o Trump disse que ele iria tirar a gente desse atoleiro, desse lamaçal, desse tipo de corrupção que o Biden e o filho dele estavam envolvidos. Ele aceitar esse avião é ele colocar a gente mais na lama ainda. Tá certo? Faz sentido. Coerente, racional. Ele não tem, ele desligou o botão da política afetiva. Ele não é emocionalmente, incondicionalmente, apenas falando que tudo que o líder dele, que ele apoia, tá certo. Então ele tá sendo racional. Então ele tá mudando de posição. Ele falando assim, se você for nessa linha, eu não te apoio. Isso é uma política mais racional e mais ideológica, e não uma política afetiva baseada puramente em identidade. Então, a própria base do Trump mais aguerrida criticou. Vários senadores, vários deputados republicanos, todos falaram, isso daí não é uma boa ideia. Fora que, para desmontar e remontar o avião, dizem que ia ficar pronto depois de 2030. Então, Me espero da Boeing, então. Né? Que agora estão discutindo. E assim, não ia ter várias das coisas, por exemplo, o reabastecimento no ar. Esse avião do Qatar não está preparado para isso. O Air Force One tá. E teria que modificar. Isso não é uma pequena modificação. Suponho que não. Caraca.
Quanto custou? Tu sabe dizer quanto que custou esse projeto da Boeing aí do avião? Eu não lembro de cabeça, mas ele tá menos atrasado. Não, ele tá atrasado, tá custando muito mais. E tem a pandemia estragou. Tem até questões de segurança, de clearance, né? Tipo, permissão para quem trabalha, que também tá atrasando, tem peça. Tem um monte de coisa assim que custou um absurdo, assim, bilhões o projeto inteiro. Entendi. Eu não lembro o número de cabeça. Tá. Bom, acho que é melhor, então vamos. Espera aí, Trump. Vai, provavelmente. Ó, É que ele quer ter, né? Ele quer ganhar, ele quer ganhar um aviãozinho de 400 milhões de dólares. É isso. Entendi. Tipo... E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.